Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero já permitir que você tome seu assento, né? Para você não ficar muito cansado. Hoje nós estamos aqui alegres pelo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. E, meus irmãos, eu quero dar início a esta noite, este ensino, esta palavra, dizendo para você algumas coisas. A primeira coisa delas é, vocês que acompanham, muitas vezes é muito fácil de compreender e de seguir a minha linha de raciocínio. Mas tem vezes que eu sei que é difícil de entender, pelo conteúdo, muitas vezes ser muito maçante, às vezes o conteúdo é muito denso, e às vezes eu falo muita coisa, né? Porque o meu cérebro é meio acelerado, e a gente quer tentar terminar tudo dentro do tempo, e às vezes acaba atropelando muita coisa. E eu quero dizer para você, que caso fique alguma coisa que não seja esclarecida, você pode se manifestar aqui, não tem problema nenhum, a gente repete, a gente tenta explicar de uma maneira mais fácil, mais palatável, mas se você também tiver vergonha, pode me perguntar depois do culto, não tem problema nenhum. O importante é que nós venhamos a entender a palavra de Deus. Eu não quero que vocês tenham dúvidas daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós estamos mostrando, daquilo que nós estamos trazendo para você. E às vezes pela minha dificuldade, muitas vezes você fica com alguma dúvida. Não deixe eu te atrapalhar. Me permita te ajudar, me permita ser instrumento de Deus na sua vida e poder falar segundo aquilo que você vai entender, não só por aquilo que eu quero falar, né? Eu quero hoje trazer para vocês um assunto muito complexo. É um assunto muito complexo e ele está inserido na Bíblia sempre de uma maneira que nós, no decorrer da nossa vida, nós temos essas perguntas, vivemos esses dilemas e não sabemos como proceder quando esses dilemas nos afetam, quando essas questões nos afetam, quando essas dúvidas nos afetam. Mas eu quero tentar trazer, à luz da Bíblia, o que para nós, às vezes, é uma dificuldade muito grande. Às vezes é um problema muito grande que a gente não consegue lidar, por às vezes não saber como proceder, aonde buscar, aonde refletir, aonde encontrar o subsídio para aquilo que nós temos de dúvida. Hoje, quem sabe, você vai sair daqui pensativo quanto às coisas que Deus faz e continuará fazendo através da nossa vida. E se eu puder dar um tema, um título a essa palavra, eu queria falar ou deixar esse tema de a justiça de Deus e as consequências para nós. Toda atitude tudo aquilo que nós fazemos, isso é fato, tem uma consequência, boa ou má. E a única coisa que nós temos que ter em mente é que Deus é justo por excelência, Ele não falha na sua justiça. Mas às vezes, eu gostaria de refletir com você, às vezes, alguns de nós temos algumas dúvidas em alguns procedimentos de Deus sobre a nossa vida. Às vezes, alguns de nós ficamos questionando algumas coisas que acontecem, nós não entendemos por que Deus está fazendo aquilo, nós não compreendemos a dimensão ou a mão de Deus naquilo, mas Deus ainda continua com a sua mão e com a autoridade plena sobre toda a situação. Você já se fez essa pergunta? Muitas vezes você
tem servido a Deus, você é fiel a Deus, você obedece à palavra de Deus. Claro que, acima de qualquer coisa, todos nós temos que entender, em primeiro lugar, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Eu, você, todos nós que estamos aqui, nós somos pecadores. E mais uma vez eu vou dizer, você é pecador. Você é pecador. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Eu gostaria até que você, para poder despertar dessa chuva, me repetisse comigo. Pode falar em voz alta, depois de mim. Você pode repetir? Diga assim, eu sou pecador. Diga de novo, eu sou pecador. A terceira vez para ficar fixado na nossa mente. Eu sou pecador. Porque se nós duvidarmos de que nós somos pecadores, nós tornamos a Bíblia uma mentira. Nós pecamos de novo quando nós dizemos que nós não somos pecadores. Como João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, já cometeu um pecado, que é mentir. Pessoa que fala que não peca é mentiroso. Então, a primeira coisa que você e eu temos que ter em mente todos os dias quando nós levantamos, é que nós somos pecadores. Independente do que nós façamos, independente do quanto sejamos fiéis a Deus, quanto obedeçamos a palavra, ainda continuamos sendo pecadores. O que justifica-nos de todo pecado é o sangue de Jesus. O que é justificar, irmão? Você sabe o que é isso? Justificar é tornar justo. É você sendo errado e alguém falar para você assim, ele é errado, mas eu compenso o erro dele. Ele está desequilibrado, mas eu equilibro ele de novo. Ele está fora do caminho, mas eu trago ele para dentro do caminho. É isso que Jesus fez para nós. Jesus, ele justifica-nos dos nossos pecados. E a palavra vai nos dizer que dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, até chegarmos a um ponto em que nós não seremos mais pecadores, até chegarmos ao ponto onde nós seremos semelhante a Ele, sem pecado. Isso é para a glória do nome dEle e para o nosso próprio benefício. Deus é bom por causa disso. Então isso tem que ficar claro para nós. Mas às vezes vem na nossa mente que nós servimos a Deus. Nós vemos a casa do Senhor. Nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Nós obedecemos a palavra. Nós somos fiéis, nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos a Deus. Nós somos crentes. E crentes de verdade. Nós não somos, como diz um hino que tinha antigamente, que tem ainda, né? Nós não somos como aquele crente Raimundo, sabe? Um pé na igreja, o outro no mundo. Somos crentes. Nós lutamos, temos tentações. Às vezes cometemos pecado, pecamos. Mas continuamos arrependidos e buscando a Deus. E continuamos crentes. Nós não nos desviamos do caminho. Mas, mesmo sendo assim, às vezes nós chegamos a ter na nossa mente o seguinte pensamento: eu sou crente, eu sirvo a Deus, e parece que aquelas pessoas que não servem a Deus, que não amam a Deus, que não obedecem à palavra, que não são fiéis a Deus, têm muito mais benefícios nesse mundo do que eu. São muito mais prósperos do que eu. Alcançam lugares onde parece que eu nunca vou alcançar. Parece que as pessoas que cometem todo tipo de maldade, parece que elas se beneficiam e geralmente estão em lugares de destaque na sociedade, neste mundo. E nós que servimos a Deus, lutamos dia após dia e parece que muitas vezes as coisas mais dão erradas do que certo. Nós olhamos para essas pessoas e falamos, não é possível ele ser desse jeito e estar nessa posição, enquanto eu permaneço fiel e não consigo alcançar essas coisas. Algumas vezes esses pensamentos podem vir sobre nós. Em pessoas que nós sabemos que cometem injustiças,
e permanecem impunes. Permanece sem uma correção na sua vida. Talvez você já tenha tido este pensamento. Eu vou dizer para você, isso é um tema mais recorrente do que você pensa na palavra de Deus. Além de outros salmos, é o tema do Salmo 73, Salmo de Asaf. Um dos salmos de sabedoria. Ele é tido como um dos salmos de sabedoria. Eu quero lê-lo. Ler com vocês todo o Salmo 73. É um salmo com 28 versos. Mas olha que interessante o que Asaf vai dizer. Eu não vou ler todo ele agora. Eu vou ler até o verso de número 15. Do verso 1 ao verso 15. Olha o que Asaf vai dizer. Ele começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Ele está dizendo que Deus é bom para aqueles que seguem a justiça de Deus, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que são crentes. Ele vai dizer assim: Deus é bom para o povo dele, Deus é bom para aqueles que são crentes. Aí no verso 2 ele começa já a elaborar o seu discurso, um discurso muito complexo. Ele vai dizer assim: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar ao pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos meus filhos. Nós vamos continuar mais para frente. Até agora nós vamos falar aí. Asaf, ele tem esse pensamento que eu iniciei aqui com você. Asaf, ele vai olhar para pessoas más, para pessoas que cometem injustiça. Ele vai olhar para quem é corrupto. Ele vai olhar para quem é assassino. Ele vai olhar para quem é ladrão. Ele vai olhar para quem fala mentiras. Ele vai olhar para quem defrauda o seu irmão, quem engana pessoas honestas e humildes. Ele vai olhar para essas pessoas e ele vai ver que essas pessoas não são punidas. E ao ver que essas pessoas não são punidas, mesmo tendo conhecimento do que elas fazem, mesmo sabendo quem elas são e o que elas fazem, ele vai olhar para ele mesmo e falar assim: eu me esforço para permanecer fiel a Deus e seguir a palavra. Porque, irmão, é um esforço nós permanecermos crente, e quem diga o contrário está pecando. É um esforço para nós lermos a palavra todos os dias, porque nós estamos lutando contra a nossa própria carne, que quer diversão e quer prazer. Mas o nosso espírito, ao meditar na palavra, ele se alegra, a nossa carne geme. É um esforço nós orarmos, irmão. Se fosse tão bom orar, se nós gostássemos tanto de orar, como nós gostamos de assistir uma série no Netflix, quando nós marcássemos uma campanha de oração aqui na igreja, a igreja estaria cheia. Se nós gostássemos tanto de meditar na palavra, quando nós gostamos de assistir um filme no cinema,
da Marvel, da Disney, daquele povo, estaria lotado a igreja hoje, mesmo com chuva. Então, é um esforço permanecermos fiéis a Deus. O que vocês estão fazendo, vindo aqui hoje, é um esforço muito grande, porque a tua carne, quando você saiu da tua casa, ela te impeliu, ela te falou, quase te amarrou lá no teu sofá, e falou para você, não vamos hoje não, porque vai dar pouca gente e está chovendo. Nós temos que ficar aqui descansando, vamos comer uma pipoca, vamos comer um caldo quente, vamos fazer uma sopa. É isso que a tua carne vai dizer, e você lutou contra ela, e você falou assim, quando ela tentou te coagir, você falou assim, eu escolho estar na presença de Deus, porque Ele alegra a minha alma. Isso é esforço. Eu, como seu pastor, José Haroldo dos Santos, eu tenho que bater palma pelo seu esforço. Só que Deus enxerga diferente do que eu enxergo. Deus faz diferente do que eu e você fazemos. E Deus tem uma maneira de agir. Deus tem uma maneira de estar, vamos dizer assim, regulando o mundo à sua vontade. Então Asaf vai olhar para essas pessoas, que por exemplo, você vai passar, quem sabe, quando estiver indo embora, nos bares e botecos aqui de Campo Mourão, e você vai ver mesmo com o tempo de chuva, aqueles botecos lotados. E você vai ver carros de última geração, estacionados, você vai falar assim, e eu andando com meu Fiatzinho velho, e fazendo tudo diante do Senhor, mas esse povo que está aí, olha o jeito deles, estão destruindo a própria vida, estão levando outros à destruição, parece que está tudo certo, está tudo bem para eles. Eles fazem o que fazem, mas não adoecem. Eles cometem até crimes e não são punidos. E você pensa que é coisa só do Brasil isso aí, né? Asaf lá antigamente já falou sobre isso. Você pensa que é só no Brasil que criminoso não é punido, né? Não, lá Asaf também tinha, Israel também tinha isso. Então, Asaf vai observar isso. E ele vai ele mesmo vai reconhecer, no segundo verso, ele vai dizer assim, quanto a mim, quase que eu tropecei. Sabe por que ele vai falar que quase que ele tropeçou? Porque ele, ao olhar isso, ele pensou em desistir. Ele pensou em falar, não vale a pena. Não vale a pena eu me esforçar. Entenda, irmão. Eu não estou falando que nós nos esforçamos para obtermos a nossa salvação. Nós nos esforçamos para agradar esse Deus, para poder dar uma resposta a tudo que Ele fez por nós, por gratidão e honra ao nome dEle. Nós não fazemos nada do que nós fazemos para que nós possamos garantir a nossa salvação, porque a salvação só é garantida pelo sangue do Cordeiro, não daquele Cordeiro, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda isso. Nada do que você faz vai garantir a tua salvação. Nada. Nada do que você faz. Ela é garantida pelo sangue de Cristo. Mas, quando uma vez que nós aceitamos a Cristo, pela palavra, nós somos impelidos a tomar algumas atitudes. E você sabe disso. Você, como crente, você tem que ter a tua vida transformada. A palavra vai nos dizer que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Isso é o caminho do crente. O caminho do crente é melhorando todos os dias, é matando a sua própria natureza pecadora, para, como eu disse no começo, em matando todos os dias a minha natureza pecadora, eu me aproximo cada vez mais de Cristo, glorificado. Então é isso, ele vai ver isso. Asaf vai ver isso. Asaf vai falar, eu quase tropecei. Eu olhava para aquele povo e falava, gente do céu, não vale a pena ser crente. Eu estou aqui, eu adoro o nome do Senhor, eu vou ao templo, eu sou fiel, eu procuro devolver o dízimo, eu procuro ofertar, eu procuro abençoar os necessitados, eu oro, eu jejuo, eu procuro de todas as formas não defraudar o meu próximo, eu amo o meu próximo, eu tento ajudar todo mundo.
Mas para mim parece que em vez das coisas irem para frente, estão indo para trás. Enquanto aqueles que fazem todo o contrário à palavra e à vontade de Deus, parece que eles vão para frente e nunca vão para trás. Você já pensou sobre isso? É só uma pergunta para você mesmo pensar. Você já pensou dessa forma? Você por acaso já teve esse pensamento, falar, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena eu abdicar de tantas coisas? Será que vale a pena eu me esforçar tanto? É o erro que Asaf quase cometeu. Ele mesmo vai dizer, os meus pés quase tropeçaram, porque eu tive inveja dos maus. Ele olhou para os maus e ele falou assim, como eu queria ser igual a eles. Entendeu? É nesse ponto que Asaf chegou. Só que, preste bem atenção. Asaf, ele vai dizer uma coisa que Paulo também vai analisar. O que nós estamos vendo é um Asaf antes de um momento com Deus. É um Asaf em uma situação. Nós vamos ver que, daqui a pouco, nós vamos ler um Asaf diferente. Um Asaf transformado. Parece que não é a mesma pessoa, isso você vai entender. O que aconteceu com Asaf para ele mudar e começar a pensar da maneira certa. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Existe algo acontecendo. A justiça de Deus permanece acontecendo todos os dias na nossa vida. Todo dia a justiça de Deus está sendo executada. Às vezes você não vê. Às vezes você não sabe, mas Deus ainda continua com a sua mão estendida. Ele não perdeu o controle. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e todos. Ele sonda o coração, como nós ouvimos hoje aqui na leitura bíblica. A palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Deus sabe como você está servindo a Ele. Deus sabe o preço que você paga para poder servir a Ele. Deus sabe a tua luta, Deus sabe da tua dor, Deus sabe do teu esforço, e Deus jamais está deixando de levar em conta essas coisas que você tem passado e você está padecendo. Mas, os outros, que Asaf vai chamar de ímpios. Ímpio é o contrário de uma pessoa que não é pia, ou piedosa. É uma pessoa que é impiedosa, uma pessoa que tem uma vida devassa. Isso é um ímpio. O ímpio, ele também é fruto, ou ele também é alvo da justiça de Deus, como eu e você somos. Deus está praticando a justiça dele. E Asaf vai perceber, Jó vai perceber. Dá a impressão que Asaf, esse salmo, ele é um resumo daquilo que Jó passou. Porque Jó também era assim. Jó era um homem temente a Deus, tanto que o próprio Deus vai fazer testemunho de Jó. Você sabe disso, lá no começo do livro de Jó. Satanás vai chegar na presença de Deus e Deus vai falar assim, está vendo lá meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que desvia-se do mal. Deus vai dar bom testemunho de Jó. E Jó passa por toda aquela aflição que ele passa, você sabe muito bem. Ele perde toda a sua riqueza, perde todos os seus filhos, perde a sua saúde, perde os seus amigos vêm para ele para acusá-lo de cometer pecado. E no final, Jó é transformado, depois de passar por toda essa situação. Como Asaf é, como Paulo foi, como nós vamos ser também, e estamos sendo. Eu quero dizer para você uma coisa. Tem que ficar gravado na tua mente. Confia no teu Deus. Confia no teu Deus. Ainda que você não veja Ele agindo, ainda que você não note Ele agindo, Ele ainda está agindo. Ele ainda está trabalhando com a sua poderosa mão. Vamos continuar a leitura, então, do Salmo 73. Vamos a partir do verso 16. Então, Asaf vai falar tudo o que ele falou até o verso 15. Aí o verso 16, preste atenção. Olha o que Asaf vai dizer. Quando me esforçava para compreender isso,
Olha, perceba que há um esforço de Asaf. Há um esforço para Asaf permanecer crente. Há um esforço para Asaf continuar ainda temendo a Deus e servindo a Deus. Quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Eu lutava, Asaf está dizendo, eu lutava para compreender, mas eu não conseguia compreender. Aí, no desespero, o que Asaf fez, o que nós fazemos, isso que Asaf está falando, acontece na nossa vida. Olha o que Asaf fez. Verso 17. É aqui que está, irmão. Aqui que está a resposta. Até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Eu ainda não tinha entrado no santuário de Deus, então, por isso as coisas estavam complexas de entender. Eu não conseguia achar resposta para as coisas, eu não conseguia achar a direção para as coisas, mas até que eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei no santuário de Deus, a minha vida foi transformada. Então, compreendi o destino deles. Olha, aqui eu quero abrir um parêntese. Irmão, preste atenção. Asaf está com um monte de dilemas, um monte de perguntas, um monte de incerteza na sua vida, como você mesmo viu. Ele está falando, ele só vai dizer uma coisa assim: eu só não falei tudo que eu pensava em voz alta, porque senão eu ia trair a geração dos meus filhos. O que ele quer dizer com isso? Porque se eu falasse, eu levaria os meus filhos, que eu estou educando para permanecer na presença de Deus, todos aqueles que eu tento influenciar para continuar servindo ao Senhor, eu ia trair todos eles, e eu ia levá-los à perdição. Ele só não falou o que ele pensava em voz alta. Ele só não expôs o seu pensamento, mas ele ficou pensando, ele ficou dias e dias e dias sendo afligido por aquele tipo de situação. Até quando os injustos serão beneficiados nesse mundo? Até quando quem pratica o pecado será beneficiado? E nós que praticamos a justiça seremos muitas vezes perseguidos, muitas vezes prejudicados. Até quando? Ele ficava pensando na mente dele. E eu quero dizer para você a importância de entrar no santuário de Deus. Irmão, quando Asaf muda o seu pensamento, quando ele entra no santuário, o que Asaf está dizendo? Eu entrei na casa de Deus e tive um encontro com Deus da casa. Eu vim à casa do Senhor e alguma coisa aconteceu na casa que nós não sabemos o que é. Não sabemos se foi um louvor, não sabemos se foi a pregação de uma palavra, não sabemos se ele leu a palavra, não sabemos o que aconteceu, mas no santuário do Senhor, alguma coisa aconteceu diferente, que transformou a vida de Asaf. O parênteses que eu quero abrir, para você que aqui está, você que é corajoso está aqui. Quem sabe você até veio por um acaso aqui. Não deixe de estar no santuário de Deus. Não deixe de congregar. Não deixe de buscar. Porque as suas dúvidas serão respondidas aqui. E eu vou dizer para você, se nós conseguimos encerrar hoje essa palavra. Eu vou dizer para você por que as suas dúvidas são respondidas aqui. Não é na sua casa em particular. Não é, irmão. Não vou dizer que não é. Pode ser que até Deus responda com você lá no teu particular. Pode ser. Deus sabe o jeito de agir, Ele sabe. Mas Deus quer que você venha aqui, porque aqui Ele tem prazer em te responder. Aqui Ele vai te revelar muitas coisas que você sozinho não vai conseguir descobrir. É o que Asaf está falando. Para mim era difícil demais entender e aplicar na minha vida. Para mim era difícil demais. Até que eu fui na casa do Senhor. E o Senhor, que estava presente naquela casa, resolveu se manifestar na minha vida. Como Isaías, lembra de Isaías? Capítulo 6 de Isaías, né? Quem é melhor de Bíblia, fala aí. Acho que é capítulo 6 de Isaías, né? Isaías, ele era o profeta de Deus. Ele que dizia o ai. Ele que falava, ai do Anderson, ai do Richardson, ai
do Joaquim, ai do Everaldo, ai do Zaqueu. Era o profeta, ele que falava o ai. Até que o rei Uzias morreu. E aonde ele estava? Isaías 6. Até que ele tem um encontro com o Senhor dentro da casa de Deus. E ele vai ver o Senhor no alto e sublime trono. E ao ver a glória de Deus, ele vai falar assim: ai é de mim! É eu que sou o problema. Porque diante de Deus, irmão, você reconhece aquilo que eu falei no começo. Você reconhece que você é um miserável pecador. Só que eu volto a insistir, tem pessoas que cometem o mais absurdo erro de achar, porque são crentes, que são dignos de alguma coisa. Irmão, eu vou dizer de novo, você é crente, mas é pecador ainda. Quanto mais cedo você entender e aceitar isso, melhor vai ser a tua vida. Porque você vai entender o quanto é precioso o sacrifício de Cristo para você. O quanto foi difícil, Rafael, para mim entender isso. Porque eu achava que eu era filho de crente, neto de crente. Eu já sou a terceira geração de crente da minha família. E eu achava que, por vir na igreja, eu cantava, eu tocava, eu orava, eu fui batizado com o Espírito Santo, depois de um tempo pregava, Joaquim, e eu achava que por isso eu era bom, por isso eu era justificado, por isso eu merecia alguma coisa. E eu tive um dia que eu tive um encontro com Deus, e Ele me mostrou a sua glória, e eu, assim como Isaías, assim como Asaf, assim como você, olhei para mim e falei: ai de mim, que penso que sou alguma coisa, mas na verdade, diante daquele que é puro e santo, eu não sou nada, eu sou pecador. Sabe qual foi a alegria da minha vida? A alegria da minha vida foi descobrir que Ele queria que eu pensasse isso de mim mesmo. Que Ele queria que eu tivesse essa consciência. Sabe por quê? Porque quando eu tenho consciência, eu sou grato pelo que Ele faz. Entenda, e você só vai conseguir lançar-se a Deus e viver o propósito que Ele tem para a tua vida, a partir do momento que você for grato pelo que Ele fez. Sem gratidão a Deus, você não consegue viver as promessas dEle para a sua vida. Porque você não consegue se entregar a Ele de verdade. Sem gratidão, não. Por que que eu me entrego a Deus? Por que que eu abandonei a minha vida próspera, de trabalho para servir a Deus? Por que que eu abandonaria de novo? Por que que eu sigo a Deus? Porque um dia eu entendi que Ele fez tudo por mim. E eu sou grato por cada atitude dEle, desde a fundação do mundo, até o dia de hoje e até a eternidade, um dia que eu irei herdar. E por que que eu sou grato? Porque eu sei que eu nunca mereci. Aí é fácil, eu me lanço a Ele com facilidade, por tamanha gratidão que eu tenho no meu coração. Eu não tenho problema nenhum em dar tudo que eu tenho para Ele, porque Ele já deu tudo por mim, muito mais do que eu poderei dar. A minha gratidão e a sua gratidão deve ser assim: eu sei que eu não posso pagar, mas eu vou tentar até o último dia da minha vida. Vou repetir: eu sei que eu não posso pagar, mas eu vou tentar até o último dia da minha vida. Tentar o quê, pastor? Tentar recompensá-lo pelo que ele fez. E como que você pode fazer isso? Os frutos que você pode produzir para Ele. Essa é a resposta. Nós vamos voltar aqui à palavra. Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando nós entramos no santuário de Deus, nós temos um encontro com Deus. Nós descobrimos quem nós somos e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então não deixe de vir à casa de Deus, por favor. Pastor,
Mas é difícil. Muitas vezes eu estou cansado. Não deixe de vir à casa de Deus. Muitas vezes estou com dores. Não deixe de vir à casa de Deus. Quem sabe, nesse dia, Deus cura você. Não deixe de vir à casa de Deus. Pastor, mas a situação está difícil. Eu estou desanimando na fé. Eu estou desistindo já. Não deixe de vir na casa de Deus. Aqui Deus te renova as forças. Pastor, mas eu não estou compreendendo o processo que eu estou passando. É na casa de Deus que Deus te revela e mostra para você que o processo só é um processo porque tem algo que Ele quer te passar lá na frente. Eu estava estudando esses dias sobre o ouro. Eu gosto muito do que a palavra faz, do que a palavra diz, porque a palavra faz uns comparativos entre alguns objetos que são únicos, né? O ouro é um deles. O ouro é um metal precioso. Só que o ouro, ele tem muita impureza dentro dele. Certo? Tanto que nós temos vários quilates e que morde de ouro, né? Que nós temos ouro 16, ouro 18, e o ouro mais puro, que é o 24 quilates. O 24 quilates é o ouro que não tem impureza nenhuma. O da minha aliança, se você for ver aqui, eu acho que tem aqui. O meu é o 18 quilates. Então ele é misturado, ele não é ouro puro. Hã? Morde também. O que significa isso? Que na composição dessa aliança, não tem só ouro, tem outras impurezas. Tem outros metais que não são tão finos quanto o ouro é. Entendeu? Como eu faço para mim deixar o ouro puro? Como é que é? Fogo, calor. O ouro derrete e as impurezas também. Como o ouro é mais leve, as impurezas descem, as moléculas, as partículas dos outros metais se separam do ouro e o ouro fica puro. O processo da tua vida é porque Deus está refinando eu e você. Deus está refinando porque Deus olha para nós e fala assim, é ouro na minha mão. É ouro. E eu vou refinar. Vou refinar até ficar purinho, purinho, purinho. E poder brilhar cada dia mais. Poder ser mais valioso para mim aonde Ele passar. É isso. Então por isso, mas é só no fogo. Você pode colocar na geladeira, pode colocar no freezer, pode jogar água, pode fazer o que for. Se não for fogo, não purifica o ouro. Então é na casa de Deus que Deus te responde. É aqui que Deus fala com você. Não tenta procurar em outros lugares. Tem alguns irmãos. Isso aí eu ouço falar, porque eles não têm coragem de falar para mim, né? Você acha que eles vão ter coragem? Tem os irmãos que falam assim. Vou pegar aqui, o irmãozinho chega no Anderson. O Anderson vai falar assim, rapaz, fui no médico ontem e ele descobriu uma enfermidade grave em mim. Aí o irmãozinho chega e fala assim, vai lá no fulano de tal vai fazer uma oração forte por você e você vai curar. Sabe o que é isso, irmão? Misticismo. Sabe por quê? Isso é na antiga aliança, os profetas tinham isso aí. Agora não, é no santuário aqui de Deus que Deus se revela para você. Deus usa esse bocó aqui, Deus pode usar porque Ele é bom, Ele usa quem Ele quer. Usou uma mula, quem não vai usar outra mula aqui? Vai usar, ou usa sim, Ele é bom, para poder um dia, quem sabe, falar com você aquilo que você precisa ouvir. Tem muitas coisas acontecendo que às vezes é consequência do teu pecado, do teu erro, e você quer achar um meio fácil de resolver a tua situação. E o que Deus muitas vezes quer fazer é trabalhar na sua vida. Você fica se iludindo, procurando um jeito de resolver e não acha. E aqui no santuário de Deus, Deus se revela a você e mostra quem você é, quem você precisa ser e o que Ele está fazendo na sua vida. Parênteses fechado agora. Aí começa. Por quê? Porque Asaf vai entrar no santuário de Deus. E quando Asaf entra, irmão, Deus começa a revelar coisas para ele. Asaf, estava com dúvida? Vem aqui perto de mim, eu vou mostrar para você o que acontece. Asaf, eu quero te ensinar. Porque eu sou o Senhor soberano. Eu sou o teu Deus, Asaf. Olha aqui como eu trabalho, eu venho agindo
todos os dias. Como Jesus disse, eu trabalho, porque meu Pai trabalha até hoje. Asaf, eu trabalho incansavelmente todos os dias. Sol a sol eu estou trabalhando. E ele vai mostrar. Verso 18. Certamente, tu quem? Deus, os põe quem? Os ímpios, as pessoas que são perversas, em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Aqui é o ponto central para nós entendermos a teologia de por que as coisas são do jeito que são. Olha o que Deus vai mostrar para ele. Olha que grande isso aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. Deus vai chamar Asaf e falar assim: Asaf, vem aqui no santuário. Asaf, vem aqui, eu vou te revelar uma coisa. Asaf, eu permito que essas pessoas perversas vão até onde elas vão, para elas poderem escorregar. Eu vou te explicar isso aqui na quinta-feira que vem. Não vai dar tempo para explicar hoje. Não vai dar tempo para explicar hoje porque o tempo já está acabando. Falta 15 minutos e eu não quero ser cansativo com vocês. Mas eu quero te dizer, a mão de Deus estava levando Asaf a entender a complexidade do agir sobrenatural de Deus. Irmão, Deus nunca foi carrasco. Lembra aquela história que a gente tinha? Aquele jargão dos nossos pais, principalmente da nossa mãe? Não faz isso não que Deus castiga, lembra? Deus trabalha muito diferente. Deus é muito complexo, irmão. A maneira dele agir é tão perfeita, que quando chegar no dia do juízo final, quando chegar no dia do julgamento, as pessoas que serão condenadas, elas vão tentar até argumentar com Deus, mas não vão achar argumento. Pode ser o melhor advogado que for, ela vai chegar na presença de Deus e Deus vai começar a ler a sentença e falar, e ela vai falar assim, mas, e não vai conseguir achar argumento, porque Deus é justo e soberano. Você tem que entender isso, Deus está agindo, Ele nunca deixou de agir. Asaf vai perceber isso, mas eu não vou falar isso mais. A partir de agora, vamos deixar para a semana que vem, né? Né, Anderson? É assim que faz? E nós vamos fazer o link com o Novo Testamento. Nós vamos fazer o link de Asaf com Paulo. E quando nós entendemos o que Paulo vai dizer, porque Paulo, ele também vai passar pelo que Asaf passou. Só que Paulo vai chegar onde Asaf está chegando agora. Asaf, no verso 17, ele está chegando no santuário de Deus. Paulo também teve que passar por esse processo. Paulo também achava a mesma coisa que Asaf achava. Não é isso que ele vai falar? Não lembro aonde que ele vai falar. Quanto a mim, dentre todos os judeus, eu sou o melhor. Hebreu de hebreus. Quanto ao zelo, fariseu. Não, é zelo que ele fala, fariseu? Não, acho que zelo, perseguidor da igreja. Paulo era o cara. Ele achava que ele era o que estava indo certo. Até que ele entrou no santuário de Deus e teve encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa perspectiva muda. E a partir daí, a partir da semana que vem, eu vou mostrar a perspectiva sendo mudada. E você vai começar a entender a complexidade, ou melhor, a soberania de Deus, como Deus age, como Deus é bom. É claro, irmão, que eu não sou nem tolo, nem arrogante, nada, para dizer para você que eu consigo destrinchar a metodologia que Deus age. Quem sou eu? A palavra diz que os seus pensamentos são muito maiores que os meus pensamentos. Ih, eu não chego nem aos pés, nem no dedo mínimo do nosso Deus. Queria eu poder um dia me debruçar sobre os pés dele. Seria mais do que suficiente para mim. Mas eu não consigo. Longe de mim. Mas pelo que a palavra diz, pelo que Deus permite nós entendermos, eu quero te dar uma resposta quanto ao que você às vezes tem perguntado e não tem entendido nesse processo. Por isso, irmão, que às vezes aqui a comida é mais... Às vezes não, a comida aqui é um pouquinho mais grossa. Eu fiz a cirurgia recentemente, só podia comer sorvete
e iogurte e tomar líquido. Cirurgia na garganta. E é ruim. Sabe por que é ruim? Nos primeiros dias, beleza. Primeiro dia não, irmão. No primeiro dia é beleza. Não passa do segundo, já começa a ficar ruim. Por quê? Porque aquilo é leve. E coisa leve não sustenta a gente. Coisa leve, faz um dia, faz o teste. Vou fazer o teste 2 dias. Só fica no iogurte. Eu garanto no primeiro dia, para você dormir vai dar um trabalho, porque a tua barriga vai ficar clamando, misericórdia, misericórdia. A minha ficava assim, ó, Haroldo, Haroldo, e a Alexa ficava escutando, né? Ela falava para mim, rapaz, a tua barriga cantou, já nem roncou. Porque não sustenta, porque é comida leve. Agora eu quero trazer aqui a densidade para você, comida que dá jeito na tua vida. Não sei se todo mundo gosta, mas aquela costela assim, sabe, bem saborosa. O Anderson aqui falou em língua quase. Aquele caldo de mocotó, que quando você come chega até a suar, Joaquim. É isso que eu quero trazer para você. E eu não vou ficar aqui contando a história da carochinha para você. Eu não quero lhe passar as minhas experiências, eu quero lhe passar a palavra de Deus. E por isso que às vezes é complexo. Por isso que às vezes você vem aqui, às vezes você não entende. E eu não quero nunca ser arrogante e nunca achar que eu vou conseguir esgotar todos os assuntos da Bíblia, que eu não vou. Mas é assim, eu preciso que você venha aqui e venha com esse pensamento. Eu estou indo lá para poder comer uma comida diferente. Não é a mesma comida. Amém? Então, semana que vem nós tentamos encerrar esse assunto. Né? Nós vamos entender o que Asaf vai entender quando ele entra no santuário de Deus. E o que é esse fim que os ímpios têm e o fim que os justos têm. Amém? Garanto para você que você vai aproveitar muito.